Meus irmãos e minhas irmãs, que bom que vocês estão aqui comigo neste momento oracional. Mais uma noite intercedendo pela sua família, pelos idosos da sua família. Hoje vamos rezar pelos velhinhos, pessoas que já trabalharam bastante e que hoje precisam das nossas orações. Estão doentes, pessoas que ficaram velhas, estão abandonadas em asilos, e vamos interceder por essas pessoas. Que bom que nessa noite, em vez de estar em qualquer outro lugar, vocês escolheram estar aqui diante de Deus, em oração, juntos, porque tem uma força que acontece quando o povo de Deus se reúne. Assim, de noite, todo mundo lá fora já foi dormir e a gente fica acordado clamando. Tem uma força nessa hora que eu não sei explicar com palavras humanas, mas eu sei que vocês sentem. Eu sei que vocês conhecem esse perfume bom que fica no ar quando a gente entra no lugar onde Deus está sendo buscado de verdade. E hoje a gente está aqui por uma causa muito especial. A gente está aqui pelos nossos idosos. E se você tem algum idoso na sua família ou alguém que você conhece, seu parente, seus amigos, coloque aí o nome desse idoso nos comentários para a gente interceder por eles. Você já é inscrito no nosso canal? Muito bem, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe este vídeo lá nos seus grupos de oração. Pelos nossos velhinhos, pelos nossos avós, pelos nossos pais que já estão na terceira idade, pelos nossos irmãos mais velhos na fé, pelas almas que já viveram tanto, que já passaram por tanta coisa, que já viram o mundo mudar tantas vezes e que agora estão com o corpo cansado, com a saúde fragilizada, com aquelas doenças que chegam junto com a idade e que vão pesando, vão limitando, vão roubando aos poucos a alegria de viver. E é por eles que a gente está aqui esta noite. E eu quero que cada um de vocês pense agora justamente naquele idoso da sua família. Coloca aí, escreva o nome desse idoso para a gente interceder pela saúde dele, pela vida dele. É um rosto, um nome, pode ser a sua avó que está acamada, pode ser o seu pai que não reconhece mais ninguém, com aquela doença de Alzheimer, mal de Parkinson, idosos que estão doentes com diabetes, pressão alta, que precisam das nossas orações e a gente vai rezar por ele. Pode ser aquela senhora de rua que mora sozinha e que você sabe que está sofrendo. Pode ser aquele irmão da comunidade que não consegue mais vir às missas, que ficou em casa, que está diminuindo aos poucos. Pense nesse rosto. Coloca esse rosto no seu coração agora e vamos orar juntos por ele. Juntos, em corrente, porque o que não alcança sozinho, a corrente alcança. Essa corrente não é qualquer corrente, é a corrente de oração, com a intercessão de São Charbel. O que não tem força de carregar, a corrente sustenta. Então, meu irmão e minha irmã, caríssimos, povo amado de Deus, feche os olhos, respira fundo e vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Senhor da vida e da saúde, médico dos corpos das almas, eu te invoco agora. Eu te invoco com toda a humildade que esse momento exige e com toda a fé que essa noite pede. Senhor, estamos reunidos diante de Ti. Não somos muitos, talvez, mas Tu disseste que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. E nós estamos reunidos em Teu nome, com um só coração,
e um só propósito. E nós cremos, Senhor, nós cremos com toda a certeza que a fé nos dá, que Tu estás aqui agora, que Tu estás no meio da gente nessa noite. E nós Te apresentamos, Senhor, os nossos velhinhos. Senhor, nós Te apresentamos os nossos idosos. Aqueles que já gastaram a vida servindo, que já levantaram cedo a vida toda, que já trabalharam com essas mãos até o sangue, que já criaram filhos, que já enterraram pessoas queridas, que já passaram por guerras e crises e perdas que a gente nem imagina, que já rezaram milhares de terços, que já acenderam milhares de velas, que já botaram o joelho no chão de madeira e de pedra e de terra batida, pedindo pela família, pedindo pelos filhos, pedindo pelos netos, que já ofereceram tanto a Ti, Senhor, e que agora estão precisando que a gente ofereça por eles. E nós viemos, Senhor, nós viemos essa noite oferecer por eles. Senhor, eu Te peço que Tu olhes agora com os olhos de misericórdia para cada idoso, cada idosa que está sendo lembrado nessa corrente de oração, para cada nome que está no coração de alguém aqui presente, para cada rosto que alguém carregou até esse lugar nessa noite. Tu os conheces pelo nome. Senhor, Tu sabes de cada um deles mais do que nós sabemos. Tu sabes de cada dorzinha que eles escondem para não preocupar os filhos. Tu sabes de cada noite que eles passam acordado com o corpo doendo e a alma saudosa. Tu sabes do medo que eles têm, aquele medo silencioso que não falam para ninguém, de estar ficando para trás, de estar virando peso, de estar perdendo o que eram. Tu sabes de tudo, Senhor. E é por Tu, e é porque Tu sabes que eu ouso vir até a Ti e pedir. Senhor, eu Te invoco também pela intercessão de São Charbel Macofi, o servo fiel que viveu em total consagração a Ti, que nunca negou uma intercessão, que até hoje no céu continua operando maravilhas entre os que invocam. São Charbel, nessa noite de oração, eu Te peço que levantes a Tua intercessão poderosa diante do trono de Deus pelos nossos idosos. Tu que viste tanto sofrimento ser curado pelas mãos de Deus, Tu que és advogado dos enfermos diante do Pai, intercede por eles agora. Leva os seus nomes ao altar de Deus. Apresenta as suas feridas, as suas dores, as suas doenças e clama com a gente nessa noite. E eu invoco também Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Nossa Senhora da Saúde, Rainha dos enfermos, conforto dos aflitos. Maria Santíssima, que ficou de pé diante da cruz quando tudo parecia perdido. Fica de pé com os nossos idosos essa noite. Cobre cada um deles com o Teu manto. Leva cada um deles nos Teus braços de mãe. E intercede junto ao Teu Filho por eles. Senhor, eu quero orar agora por cada tipo de sofrimento que os nossos velhinhos carregam. Senhor, tem idoso nessa corrente de oração que está com Alzheimer, que foi perdendo a memória aos poucos, que teve um dia que não reconheceu o filho, que teve um dia que olhou para o espelho e não soube quem era. Estava lá no corpo, mas já foi embora de dentro, Senhor. Essa doença que rouba a pessoa antes de ela partir, ela dói diferente. Ela não dói só em quem está doente. Ela dói em quem fica assistindo, em quem cuida, em quem visita e volta para casa com aquela dor seca de não ser reconhecido por quem amava. Senhor, entra nessa mente. Tu que és o Verbo, a palavra, a memória eterna do Pai. Entra na mente dos nossos idosos com Alzheimer.
Não importa se a memória humana deles está fragmentada, porque a tua memória sobre eles está inteira. Tu te lembras deles com a perfeição. Tu não esqueceste nenhum deles, nenhum detalhe deles. E eu te peço, Senhor, com fé, que tu restauraste o que foi perdido, que tu reacendas o que foi apagado, que tu devolvas a presença a quem parece ter se ausentado de si mesmo. São Chabel, intercede por esses idosos com Alzheimer. Senhor, tem idoso nessa corrente de oração que está com mal de Parkinson, que viu as mãos que um dia foram firmes começar a tremer, que perdeu o controle do corpo aos poucos, que sente vergonha de tremer na mesa, de derramar o copo, de não conseguir segurar o que quer, que era independente a vida toda e agora precisa de ajuda para fazer as coisas mais simples. E essa perda de independência, Senhor, essa perda dói de um jeito que é muito particular, porque não é só o corpo que treme, é a dignidade que treme junto. Senhor, põe a tua mão sobre esses cofres agora, sobre essas mãos que tremem, sobre esses pés que já não obedecem, sobre esses músculos que foram enrijecendo, que o teu poder, que é o mesmo poder que criou essas mãos, que planejou cada movimento desse corpo, se manifesta agora como restauração, como renovação, como milagre visível. Senhor, tem idoso nesta corrente de oração que está com dor crônica. As dores que chegam com a idade e que não saem mais. A artrite que queima nas juntas em dia de frio. A osteoporose que fragilizou os ossos. A dor nas costas que não deixa dormir. A dor nas pernas que não deixa andar. Dores que foram aceitadas como inevitáveis, como parte do envelhecer, como cruz que tem que carregar, mas que são dores, Senhor. São reais, são sofrimento, e tu não és indiferente ao sofrimento. Tu choraste diante do túmulo de Lázaro, Senhor. Tu choraste. Deus, em pessoa, diante da dor dos que amava. Não ficaste impávido. Choraste. E isso me diz que tu te portas, que tu não és indiferente à dorzinha da velhinha que dorme mal toda noite. Que tu sente junto. E porque tu sente junto, eu peço com confiança. Alivia essa dor, Senhor. Vai passando, vai tirando, vai aliviando. Que esses corpos velhos que já serviram tanto possam ter um descanso que não é de dor. Que possam dormir, que possam acordar com mais leveza. Que os últimos anos sejam anos de paz no corpo, não de tortura. São Chabel, intercede por esses idosos que sofrem de dor crônica. Senhor, tem idoso nessa corrente de oração que está acamado, que não levanta mais, que vive entre quatro paredes. O mundo encolheu até caber dentro de um quarto, que depende de alguém para tudo, que já perdeu a conta dos dias que passam iguais um ao outro, que às vezes fica ali em silêncio, porque não tem mais o que falar, ou porque já não tem mais a quem ouvir, que está esperando, sem saber exatamente o que, mas esperando. Senhor, entra naquele quarto agora. Entra naquele quarto que talvez esteja com cheiro de doença, com aquele silêncio pesado que só quem já visitou alguém acamado conhece. Entra naquele quarto, enche da tua presença, que esse idoso sinta que não está só, que sinta que há alguém invisível, mas real do lado da cama, que sinta no coração aquilo que talvez ninguém tenha dito para ele em muito tempo. Você importa, você é amado, eu não te esqueci,
E, Senhor, eu peço milagre. Eu peço que os idosos que estão acamados se levantem. Que médicos fiquem sem explicação. Que famílias se assustem de alegria. Porque Tu és o mesmo que curou o paralítico da piscina de Betsaida. 38 anos deitado, Senhor, 38 anos, e Tu passaste por ali, perguntaste se ele queria ser curado, e o mandaste levantar e andar. Faz isso de novo, Senhor, pelo nosso idoso que está acamado, pela nossa idosa que está acamada. Manda ele, manda ela se levantar agora. Senhor, tem idoso e idosa nessa corrente de oração que está com o coração doente, que teve infarto, que tem insuficiência cardíaca, que usa marca-passo, que tem medo de dormir e não acordar, que sente aquela falta de ar que assusta, que já não faz mais os esforços de antes, porque o coração não aguentaria. Quem vive com o coração monitorado, controlado, medicado, mas ainda assim com medo. Senhor, Tu que és o Senhor dos corações, cuida desse coração, fortalece esse músculo que já bateu tanto, regulariza-se esse ritmo, desobstrui essa coronária, que esse coração velho e cansado receba a Tua força e continue batendo, com mais anos do que os médicos esperavam, com mais qualidade do que o diagnóstico permitia, com mais alegria do que a doença roubou. Senhor, tem idoso nessa corrente de oração que está sozinho. E eu sei que a solidão não é doença do corpo, mas ela adoece. Ela vai entrando e vai corroendo por dentro de um jeito que a gente nem percebe. O idoso que perdeu o cônjuge depois de décadas juntos, que perdeu os amigos um por um, que os filhos estão longe, estão ocupados, estão com a própria vida, que passa os dias inteiros sem que ninguém ligue, que às vezes fala com o gato, ou com a planta, ou consigo mesmo, não por loucura, mas por precisar ouvir uma voz qualquer. Senhor, senta ao lado desses idosos solitários essa noite. Manda pessoas até eles. Acende no coração dos filhos a lembrança de ligar. Mexe nos planos de alguém para que essa pessoa visite aquele velhinho que está esperando. Usa a gente, Senhor. Usa a gente como instrumento do Teu amor por eles. E eu oro também, Senhor, por quem cuida dos idosos. Pelas filhas que largaram a própria vida para cuidar da mãe. Pelos filhos que viraram enfermeiros sem ter estudado para isso. Pelas cuidadoras que tratam o idoso desconhecido com mais carinho do que muita gente trata o próprio sangue. Pelo médico que ainda olha nos olhos dos pacientes idosos e ainda trata com dignidade. Senhor, sustenta quem cuida, porque cuidar de idoso é vocação, é doação, é exaustão e precisa de força que não é humana. São Charbel intercede por todos eles. Nossa Senhora ampara todos eles. Senhor, eu quero terminar esta oração com a declaração de fé. Eu creio nessa noite de oração, nessa corrente que se formou, algo foi movido do espiritual. Eu creio que o Pai ouviu cada nome que foi levado a Ele essa noite. Eu creio que São Charbel intercedeu. Eu creio que Nossa Senhora apresentou as nossas dores ao Filho. E eu creio que a resposta está vindo. Pode ser que não venha do jeito que a gente quer. Pode ser que não venha na hora que a gente espera. Mas vai vir, porque Deus é fiel. Porque Deus ouve o coração. Porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Porque Deus não abandona quem corre para Ele. Com a invocação
pelo sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã na nossa próxima oração. Vou deixar uma playlist aí para você clicar e continuar assistindo outras orações que eu deixei já pronta para vocês. Até amanhã. Fique com Deus e Nossa Senhora.